Fala galera, tudo certo? Esse vídeo é mais um bate-papo rápido aí, ou não, né? Sobre as minhas impressões de pilotar em estradas de terra. É aquela que é uma das motos mais estradeiras que temos aí no Brasil, a Suzuki V-Strom. E aí, será que ela aguenta ou não? Será que dá para encarar uma boa ou ruim estrada de terra com a V-Strom 650? Então pessoal, antes de tudo, as imagens aí que estão passando são de passeios, né, viagens que eu já fiz. E normalmente eu não escolho, né, terreno, então onde eu preciso de ir, a moto vai também. E vamos lá direto ao ponto, falar sobre os pontos fortes e fracos aí dessa moto, especialmente nas estradas de terra. Bem galera, o primeiro ponto aí eu acho que não tem nenhuma dúvida, né, só de olhar para a moto a gente já percebe que é uma moto realmente estradeira, né, uma moto aí para longas viagens, né, longas expedições. É para isso que ela foi feita, inclusive, e é para isso que normalmente ela é usada aí no Brasil e no mundo, né? Então, o primeiro ponto forte dela, que mesmo em estrada de terra sobressai, é o conforto. É uma moto realmente muito confortável, né? Eu ainda vou entrar no aspecto aí da suspensão da moto, mas independente do curso da suspensão ser curto, a moto é extremamente confortável. O Suzuki tem uma sacada para fazer bancos confortáveis, que essa moto aí, mesmo em estradas de terra, é um conforto extremo. Um outro ponto que eu considero forte aí nessa moto, que em estradas de terra dá pra gente fazer um pouco, é a pilotagem em pé, né? Por mais que não seja uma moto com vocação off-road, né? Muito pelo contrário, a pilotagem em pé nela eu acho muito confortável, pelo menos aí para minha estatura, né, que é cerca de 1,77 de altura e 80 quilos, 85 quilos. Então, assim, para mim a pilotagem em pé nela é muito gostosa, porque as pernas ficam bem apoiadas no tanque e fica uma posição bem confortável. Um outro ponto forte nessa moto, que é indiferente se é estrada de terra ou se é asfalto, são os faróis, né? Realmente o farol dela, que conta com lâmpada dupla, realmente são excelentes aí e já me salvou em estrada de terra à noite, onde eu precisei pilotar à noite, né? E realmente ajuda bastante. E o próximo e último ponto aí que eu vou considerar como forte dessa moto em estradas de terra é o próprio conjunto mecânico dela. É uma moto aí com um conjunto mecânico muito robusto. Então, de todas as vezes que eu precisei de usar essa moto em estrada de terra, ela nunca afrouxou um parafuso, nem de carenagem, nem de parte de mecânica, absolutamente nada. Então, eu acho que os pontos fortes acabam por aí. Agora vamos pular aqui para os pontos fracos. Bem, pessoal, vamos lá falar dos pontos fracos dessa moto aí na estrada de terra. São vários pontos fracos porque é uma moto que não tem nada a ver com off-road. Embora a gente consiga ver aí alguns vídeos gringos da turma usando essa moto aí em trilhas pesadas e do lado de KTM, do lado de motos consagrados aí nas estradas de terra, mas dá até dó de ver a V-Strom encarando aquelas estradas de terra, aquela buraqueira danada. Mas vamos lá então nos pontos que eu já observei dessa moto aí nas minhas viagens. O primeiro ponto fraco dessa moto é a própria dimensão dela, né? É uma moto muito grande e pesada. Então eu vou deixar aqui o comprimento dela total e o peso dessa moto e a largura. Então é uma moto que tem muita carenagem, bolha muito grande. Então isso aí com certeza, além de gerar um peso grande aí na estrada de terra, em qualquer incidente, né? Qualquer queda de lado com a moto aí, você já, mesmo com protetores aí, já corre risco de estragar bastante coisa. Outro ponto fraco dessa moto são os pneus originais que vem nela, com exceção aí talvez da versão XT, a versão mais nova que tem roda raiada e talvez os pneus sejam de uso misto. Mas essa versão da minha moto aí, ela inclusive está com o Anaki 3, né, que é um pneu aí para asfalto. E portanto, das vezes que eu precisei de usar ela em estradas de terra, eu sempre baixava a calibragem do dianteiro e do traseiro, fazendo assim a moto calçar mais, né, assentar mais na estrada de terra. E mesmo assim nunca tive problema com furo de pneu, nada nesse sentido. Mas esse problema aí pode ser resolvido com a troca dos pneus, né? Basta colocar um pneu de uso misto, né,
com vocação off-road que você consegue minimizar esse problema dos pneus. Um outro ponto fraco aí dessa versão que eu piloto, dessa V-Strom, é que ela ainda não conta com o conjunto de freios ABS. Então isso aí somado com o peso da moto, a redução de velocidade é bem lenta. Então assim, acaba gerando um pouco de risco de vez em quando, um pouco de descontrole da moto em algumas curvas, né? E um outro ponto aí de desvantagem, né, dessa moto na estrada de terra é o próprio conjunto de suspensão, né, que é absolutamente voltado aí para rodovias, né, estradas aí até com boa pavimentação. Então a suspensão é muito curta, né? Eu vou colocar aqui no vídeo os números, né, da suspensão dianteira e da traseira. Um outro ponto aí que eu observei que atrapalha bastante a V-Strom em estrada de terra é o próprio peso da frente da moto. Então me parece que grande parte do peso da moto está concentrado na parte frontal dela, o que faz com que a moto aí em rodovia tenha uma estabilidade muito grande, mas na estrada de terra isso pesa muito a direção da moto, aliado também ao pneu que é mais largo e o baixo ângulo aí de curvatura do guidão, a moto acaba esterçando muito pouco. Então a gente tem uma dificuldade aí de manobrar essa moto em estradas de terra. Então, pessoal, o próximo e último ponto aí que eu vou considerar como sendo desvantagem dessa moto em estrada de terra, que na minha opinião dificulta muito, dependendo da estrada que se for pegar, se tiver com garupa então a situação piora demais, que é a altura da moto em relação ao solo. Eu vou colocar aqui no vídeo essa altura em centímetros, mas não chega nem a 1 palmo. Então a moto é muito baixa para você aí arriscar ela em algumas estradas de terra. Teve uma ponte que eu passei, vou colocar aqui no vídeo, em que o protetor de cárter da moto, ele pegou na ponte de madeira e inclusive marcou ele. Eu imagino que se não tivesse o protetor de cárter aí na moto, eu teria tido um problema grave aí com escapamento ou alguma outra peça da moto. Então assim, fundamental o protetor de cárter na V-Strom, tanto para asfalto quanto para estrada de terra, né? Mas estrada de terra aí é fundamental mesmo. Então galera, esses aí são alguns dos pontos fortes e fracos que eu já observei pilotando essa moto aí nos mais diversos terrenos, né? Tanto em estrada de terra com tempo seco ou com tempo chuvoso. Já tomei alguns escorregões aí, mas nada grave. Então espero ajudar aí alguém que de repente queira usar essa moto aí, queira comprar também para usar em estrada de terra de vez em quando. E também, se faltou alguns pontos aí, podem comentar abaixo aí que a gente sempre está aprendendo, né? Forte abraço!